Olá, boa tarde. Eu sou Lúcia Helena de Oliveira e nós estamos aqui encerrando mais uma edição do Novembro Azul. E hoje nós vamos falar sobre os avanços da medicina personalizada na prevenção, no diagnóstico e no tratamento do câncer de próstata com especialistas convidados pelo Instituto Lado a Lado. Eu estou aqui nesta tarde com o urologista do Hospital Israelita Albert Einstein, Dr. Arie Carneiro, e com a patologista do laboratório da Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa, a doutora Eliana Rodrigues. Este webinar é realizado pelo Instituto Lado a Lado, criador da campanha Novembro Azul, com o apoio da Abbott. E depois do câncer de pele, para quem ainda não sabe, o câncer de próstata é responsável por 10% dos casos de tumores entre os homens. É muito tumor. São 68 mil homens que apresentarão tumor de próstata até o finalzinho do ano, de janeiro até agora. Só aqui no Brasil, segundo dados do Instituto Nacional do Câncer. Então, doutora Arie, eu vou começar pelo senhor. Mas antes da gente saber o que é o câncer de próstata, eu acho que vale a pena o senhor explicar, afinal, o que é essa tal de próstata? Bom, primeiramente, obrigado pela oportunidade, obrigado Instituto Lado a Lado. É um tema bastante importante. A gente está se encerrando um ciclo importante da campanha de conscientização do câncer de próstata e da saúde masculina de forma geral. E falando de próstata, a próstata é um órgão que fica, um órgão sexual masculino, ele é um órgão do sistema reprodutor masculino, que ele fica localizado entre a bexiga e a uretra, que é o canal do xixi. Ele tem como função, a próstata, produzir o líquido espermático. É o líquido que o espermatozoide deita, que o espermatozoide fica, e ele usa para se alimentar. É pequena? Ela tem um tamanho mais ou menos do que? Redondinha? Ela tem o tamanho de uma noz, mais ou menos 30 gramas, e ela, com o passar dos anos, todos os homens com o avançar da idade, ela vai ter um aumento progressivo desse tamanho. Gente, pode parecer bobagem, mas vamos deixar claro, só homem tem próstata, Isso. né? Essa porção masculina nós não temos. É verdade. Ele é um órgão do sistema reprodutor masculino, então todo mundo do sexo masculino tem próstata, as mulheres não têm esse privilégio. E com relação ao câncer de próstata, o câncer, assim como outras neoplasias, nada mais é do que uma alteração, uma mutação da célula que ela começa a proliferar de uma forma equivocada. Então ela não reconhece mais que aquela célula é só próstata, ela começa a se proliferar. É uma mutação, esse é o câncer. E começa a crescer. E ela pode acometer estruturas vizinhas ou se espalhar pelo sangue ou pela linfa. Vai para os ossos, para o fígado e para outras vísceras. Esse é o câncer de próstata, muito frequente na população masculina. E como é o rastreamento? A partir de que idade um homem deve começar a se preocupar com a próstata? O câncer de próstata ele tem como principal fator de risco a idade. Então, quanto vai passando a idade, maior o risco de você ter o câncer de próstata. Atualmente, a Sociedade Brasileira de Urologia recomenda que todo homem, a partir dos 50 anos, deve começar o rastreamento, exames para o diagnóstico do câncer precoce. Não antes? A sociedade recomenda começar com 45 pacientes com fatores de risco. Quais são os fatores de risco? Raça negra e pacientes com histórico familiar importante de câncer de próstata. Ou seja, homens negros têm uma chance um pouco maior, risco um pouco maior de desenvolver essa doença. Tem a maior taxa, a maior incidência de câncer e, quando apresenta o câncer, ele possui uma forma mais agressiva do tumor, uma forma biológica mais agressiva. Mas aí, doutor, se o senhor me permite, eu tenho uma dúvida. Quando a gente fala da população negra, a gente tem que se lembrar que esse é um país de muita miscigenação, né? Eu mesma sou neta, tenho olho verde, mas sou neta de mulato e bisneta de um negro. Quer dizer, a gente tem que levar em conta isso no Brasil, portanto a prevenção é para todos os meninos, né? Tá certo. Como é o exame clínico? E eu também queria aproveitar então a doutora Eliana aqui, depois a doutora Arie falar do exame clínico, para explicar o bendito PSA que os homens têm que fazer nesse rastreamento.
Então, o rastreamento, como a gente está falando bastante, não existe uma prevenção do câncer de próstata. A gente não faz o exame para prevenir. Não há nada que a gente possa fazer para evitar que a pessoa tenha um câncer de próstata. A grande questão é fazer o diagnóstico precoce, fazer o diagnóstico mais rápido e que a doença na sua forma mais inicial possível. Para isso, uma vez por ano, todos os homens, a partir de 50 anos, ou aqueles com fatores de risco, devem fazer os exames de rotina, que a gente chama, que constitui o toque retal e o PSA, que é um exame que é dosado no sangue, que a doutora Eliana pode explicar melhor para a gente. Ah, não, mas antes a gente vai falar sobre esse mito que os homens têm. Vamos explicar por que o toque retal. Porque ele é insubstituível, ele é rápido, eu já ouvi falar, já li muitas matérias. Por que ele é insubstituível? O médico vai e sente o quê? Ele consegue tocar literalmente na próstata. Isso. Não tem ali a barreira, mas enfim, ele consegue sentir como ela está. O câncer de próstata, ele mais comumente acomete a periferia da próstata. Ou seja, as bordinhas, a bordinha, superfície. A superfície, né? Que está íntimo, está muito próximo no contato com o reto. Então, através de um toque retal, eu consigo examinar toda essa superfície da próstata, onde é a região mais comum do câncer. E nesse exame, consegue identificar algumas alterações, endurecimentos sugestivos de câncer. Então, a próstata é lisinha, como se fosse a nossa Ela mão. costuma ser macia, como uma bola de borracha, alguma coisa assim? Ela é macia, ela tem uma consistência, eu costumo dizer, para ensinar para os residentes, com a mão, e quando você identifica o nódulo, é como se estivesse passando a mão nesse ossinho. Exato, é assim então, que a gente sente na próstata. Não tem jeito. Então, o senhor faz o exame e pede o PSA. E aí, doutora Eliana, me explica. Boa tarde. Boa tarde. É um prazer estar com a senhora aqui. É um prazer também, obrigada pelo convite. E parabenizo a Instituto Lado a Lado pela vida, pela iniciativa. E vamos falar do que é um PSA, é o antígeno prostático específico. Mas a gente sabe pelo nome, ele não é tão específico. Mas ele leva esse nome. Que é o antígeno, é uma substância que está no sangue? Isso, são umas substâncias circulantes no sangue que são produzidas por células normais e também pode ser por outras células com câncer, né, cancerígenas. Então, o que a gente vai dosar essa quantidade de substâncias na circulação sanguínea. É muito importante esse exame porque ele ajuda muito para fazer o diagnóstico, porque junto com o toque retal, essa parte clínica, ele faz ele auxilia muito nesse diagnóstico. E depois, posteriormente, esses dois dados, o exame clínico, que é o toque retal, e o exame PSA, que é um exame de laboratório, que vai identificar essas substâncias que em células cancerígenas elas produzem muito, em grande quantidade, aí pode-se partir por um outro exame que é mais específico, que seria a biópsia da próstata. Mas então, deixa eu ver se eu entendi. O homem faz a primeira consulta ao médico, que já deveria fazer, né? Não deveria nem esperar. O ideal seria nem esperar, gente, porque nós mulheres, a gente vai ao ginecologista desde os 12 anos, 13 anos, né? Não é, doutora Rita? Isso. O ideal seria essa... Desculpa. Eu acho assim, a grande fator, não é só no Brasil, isso é mundial, o único país do mundo que tem um programa de saúde masculina é o Canadá. Eu acho que isso faz falta no nosso país. É de comum, nas casas, a gente vê as meninas, as filhas irem ao médico desde jovem, enquanto os homens, a mesma família, que manda a filha, eles não mandam o menino. Né? E nem se deram conta que ele não levaram o filho ao médico. Então é importante, de tempo em tempo, eu acho que a sociedade brasileira, junto com o Ministério, eles precisam bolar um programa de saúde masculina. Talvez não na frequência como vai a mulher, todo ano, mas algumas etapas da vida eu acho que é muito importante. Até porque o nosso assunto aqui é o câncer de próstata, mas outros tumores, se a gente não sair do assunto câncer, outros tumores são mais comuns em homens jovens, não é? Exato. Você tem o tumor de testículo, que é um tumor prevalente na população aí de 20 aos 40 anos. Você tem o tumor de pênis, que esse sim é evitável, então o paciente que tem uma higiene, não cuida muito bem da parte de higiene na sua adolescência. Lavar mesmo, né? Lavar mesmo, ele pode vir a desenvolver. E o médico é o profissional que pode, inclusive, orientar o jeito certo de fazer essa higiene. Mas voltando ao câncer de próstata, vai ao médico, faz o exame clínico e vai dosar o PSA,
que é um exame de sangue. Aí eu pergunto, doutora Eliana, que às vezes muito homem fica assustado porque recebe um resultado que o PSA está nas alturas e nem sempre um PSA alto é câncer, ou sempre é um câncer. Não. Existe, quando é muito importante a gente, quando o paciente vai ao laboratório, ele tem um questionário que ele responde, que ele pode, ele tem que ter uma abstinência sexual de até 72 horas, ele não pode fazer exercício físico, ele não pode massagear a próstata ou nem depois de fazer um toque retal coletar esse exame. E de moto, por exemplo, ou de bicicleta até o laboratório? Porque o selim jamais, porque qualquer mecanismo na arquitetura da próstata, qualquer desarranjo ali por causa dessas coisas, vão aumentar o PSA, mas lógico que não vão aumentar tanto. Se um homem tanto. sobe numa moto para fazer, ir até o laboratório, fazer o exame de sangue, pode ser que esse resultado fique alterado, leva um susto, PSA nas alturas, porque foi de moto. Isso. Por então, isso o jeito que existe o critério de você fazer responder essas questões de não ter abstinência sexual 3 dias antes, não pode. De ter abstinência, né? De ter. E não fazer exercícios físicos, não andar de bicicleta pela ciclovia de São Paulo. 3 dias anteriores, nós não podemos fazer isso. Nem atividade física também. Porque qualquer desarranjo, qualquer massagem na próstata, o PSA pode passar para a circulação e aumentar. Lógico, não em níveis tão elevados, mas fica um exame alterado. Eu já vi casos de homens que morreram, até na minha família, morreram de susto e com o exame alterado e, na verdade, eles tinham uma próstata aumentada. Isso também é possível? Isso, é possível. É possível porque existe uma doença que é a hiperplasia prostática, que é aumento dessas células, que vão produzir maior antígeno, né, prostático. Mas a hiperplasia... Isso é comum, mas é benigno essa doença. Quase todo homem tem em algum momento. Oi, desculpa. Quase todo homem tem uma hiperplasia. O que eu acho que a gente tem que marcar e deixar bem claro na cabeça é que o PSA é uma substância produzida pela próstata, não pelo câncer de próstata. Então, qualquer coisa que possa atingir ou afetar a sua próstata, seja ela mecânica, bateu através do selim, seja sexual, seja inflamação, seja infecção, pode se relacionar com o aumento do PSA. Daí cabe a nós tentar identificar a situação clínica que está promovendo, que está relacionado com o aumento desse PSA. Mas aí, doutora Ari, a gente tem um homem que passa no seu consultório e o exame de toque o senhor achou suspeito. Fez um PSA e esse PSA está com taxas elevadas. Qual seria o próximo passo, então, para diagnosticar se esse homem tem realmente um tumor? Tá. De forma geral, eu nunca indico uma biópsia só com um PSA. Como o PSA é um exame que altera bastante, eu sempre repito uma vez mais para ver se realmente esse PSA está elevado ou se foi uma alteração daquele dia por algum motivo em específico, inflamatória ou alguma coisa assim. Se você tem alguma suspeita de alteração no PSA ou no toque retal, você tem que prosseguir com a investigação. O mais recomendado é fazer a biópsia de próstata. É só a biópsia da próstata que vai dar o diagnóstico do câncer da próstata. Como que nós temos... Como é essa tal biópsia? O que a gente tem feito? A biópsia, antes da biópsia, acho importante citar aqui nos serviços que têm recursos e que têm disponibilidade, a gente faz uma ressonância magnética, porque ela já dá uma ideia se realmente essa próstata é suspeita mesmo ou não. A ressonância é um exame de imagem. É um exame de imagem. Não é invasivo, né? Não então invasivo. Nada te fura, nada te corta. Vai numa máquina. Mas o SUS não tem esse exame. Ele até tem, mas é restrito, a lista é grande, não é tão fácil o acesso. Mas alguns serviços do SUS que possuem um centro de oncologia já possuem ressonância magnética. E já faz antes da biópsia? Antes da biópsia. Essa é uma conduta mais moderna que a gente tem feito para ajudar a gente até direcionar a biópsia. Que local da próstata tem maior suspeita. Porque daí consegue enxergar direitinho onde está. Onde tem mais suspeita. Porque como que é a técnica? Como é que é feita a biópsia?
A biópsia, através de um ultrassom transretal, a gente vê a próstata em tempo real e coleta, através de uma agulha, fragmentos de próstata. Pelo reto. Pelo reto. Essas amostras são aleatórias. A gente seleciona, a gente divide a próstata em 6 partes e tira mais ou menos 2 a 3 fragmentos de cada parte, de uma forma aleatória. Então a gente pega toda a próstata e escolhe alguns fragmentos por amostragem, tá? Aleatória. Como se pegasse essa ameixa, estou eu aqui, com o aparelho de ameixa, cortasse ele, fizesse um risco em 6 partes e aí o senhor recolhe algumas amostras de cada uma dessas partes. Isso. Eu falo aleatória por sorte mesmo, tentando ver se flagra alguma coisa errada. Se você tem uma ressonância antes, que tem uma área mais suspeita, já vai direto lá, né? Você vai direto lá, mas você é obrigado também a mostrar as outras partes da próstata, tá? E aí que vai dizer pra gente se o paciente tem o câncer de próstata ou não tem o câncer de próstata. Então, a única forma de fazer o diagnóstico do câncer de próstata é através da biópsia. A biópsia, antigamente, a gente não fazia só com uma anestesia local, era um pouco desconfortável. Imagina. Atualmente, a maioria dos serviços, incluído do SUS, consegue se fazer com sedação. O paciente dorme quando a corda já está acabou. feita, não sentiu nada, né? Muito rápido. É rápido e não tem risco nenhum nessa sedação rápido. também, né? É bom a gente tirar os medos que as pessoas vão colocando, tanto homens e mulheres. Nós temos a mania de colocar alguns medos como obstáculos, assim, para fazer. Pode dar um falso positivo, pode dar um falso negativo. Ou seja, o exame falar que não tem nada e ter, ou não. A biópsia já é um exame que dá uma resposta certeira. É o seguinte, como é uma amostragem, a gente pode ter pego o gomo da laranja não correto. A gente pegou um gomo que não tinha, o outro que a gente não biopsiou tem. O gominho bom e o outro que está meio podrinho, né? A gente já deixou passar. Quando ela vem positiva, ela é positiva, porque você achou o câncer. Não tá? tem como dar erro. Não tem dúvida. Agora, quando ela é negativa, a gente não sabe se está negativo apenas aquelas áreas que a gente já mostrou ou se é realmente negativo. Por isso que é importante continuar o segmento e ver como esse paciente evolui. Queria entender um pouco mais dos tratamentos, né? Mas antes disso, tem um assunto que me fascina, que é a tal da medicina personalizada. E a medicina personalizada hoje consegue resultados magníficos, né? Em tumores como o de mama. No caso do tumor de próstata, a medicina personalizada, primeiro acho que valeria a pena, doutora Ari, o senhor explicar o que é a medicina personalizada e como é que ela está impactando o tratamento do câncer de próstata. A medicina personalizada é um conceito moderno, interessante, que visa a gente tentar fazer exames e entender a característica de cada doença. E a gravidade ou característica da cada doença, a gente propõe um tratamento mais adequado. O que isso significa? Não é todo câncer de próstata que tem que ser tratado da mesma forma. Ou seja, quando você fala cada doença, a gente está sempre falando do câncer de próstata, né? Então, tem cânceres de próstata que tem mais um jeito e outros que têm outras características. Então, o tumor de próstata ele tem uma apresentação muito heterogênea. Então, tem tumores muito iniciais e muito bonzinhos, que a gente chama, eles vão precisar de um tipo de tratamento. Tem outros tumores bem mais agressivos, que já estão numa fase avançada, que vão precisar de uma outra forma de tratamento. E agora, com os novos recursos, tanto de análise biomolecular como de imagem, nos permite a tomar a melhor decisão para cada paciente. Então a gente não tem mais uma formulinha pronta, todo câncer de próstata deve ser tratado com cirurgia e pronto. Então vai depender se a idade do paciente, vai depender se o paciente tem diabetes, se ele tem pressão alta, vai depender se ele é obeso, vai depender se ele se a doença dele é mais agressiva ou não, nós vamos escolher a melhor opção para esse paciente, para o tratamento. Levando tudo isso em conta, né? E quando o câncer está ali bem localizado, né? O patologista tem um papel nisso também de ver que tipo de tumor é fundamental nessa história. Mas quando o câncer está bem localizado, é um tipo mais bonzinho, acho que foi esse o termo que o senhor usou, né? Qual é o tratamento? O câncer de próstata a gente classifica em 3 grandes grupos. Oba! Baixo risco. Vamos entender, né? Baixo risco, que é o bonzinho. O alto risco, que são os tumores de uma forma mais agressiva. E o risco intermediário, que está no meio do caminho. Independentemente do tamanho. E por isso favor. você já sai no laudo essa classificação de Gleason, que é a agressividade do tumor.
E É você já uma tem classificação que o que sai na patologista... biópsia do patologista. Patologista, minha gente, é um deus, porque o patologista é o profissional, é o médico que muitas vezes nós não conhecemos, mas que olha as nossas doenças e vê que tipo é, vê toda a característica para que o clínico possa acertar no tratamento. A senhora explica o que é essa escala de Gleason? Essa escala de Gleason. Você sai, doutor? Isso, a escala de Gleason, as células, o câncer de próstata, ele ganha uma nota. Essa nota é de acordo com o grau de mutação, do grau de agressividade tumoral. Hoje a gente considera de 3 a 5 essa nota. E na hora de laudar, ou na hora de identificar, o patologista dá a nota dos 2 tipos mais frequentes. Por exemplo, se tiver só do tipo 3, ele vai ser 6, 3 mais 3. Se ele tiver um pouquinho de célula boazinha, que a gente chama que é 3... mais ou menos. É um câncer que está inicial. Ou tiver um pouquinho da célula mais maligna, que é o 5, então ela tem um pouquinho do 3 e um pouquinho do 5. A nota desse paciente é 8. O mínimo é 6, o máximo é 10. Ou seja, olha para o tumor, veja se eu entendi certo, né? Porque eu estou aqui para representar todos vocês, também não entendo nada, então vou fazendo as perguntas, vocês também podem enviar suas perguntas, né? Então, olha, então tem um pouquinho de uma célula bem malvada, um pouquinho da boazinha, mas é câncer, aí faz uma média para ver qual é o estadiamento desse câncer. É a soma dos 2 tipos mais frequentes, entendeu? Então ela pode ser o mínimo é 6 e o máximo é 10. Pega aquele grupinho de células, vê as 2 que estão em maioria, que são os grupos mais frequentes, e faz uma média. Mas se está localizado e é um tipo mais bonzinho, como é que o senhor, notinha baixa, assim, Gleason maneirinho, como é que o senhor trata? As opções que a gente tem, quando ele está muito começando, a maioria dos pacientes a gente não precisa fazer nada. Nada? Porque ela é tão inicial que você está autorizado a ficar acompanhando com o PSA. Caso esse PSA progrida ou caso tenha uma alteração no toque, aí sim você propõe um tratamento para esse paciente. Por quê? Porque geralmente o câncer de próstata, estamos falando de pacientes de 65, 70 anos, pode ter um paciente que já infartou, que teve AVC, que tem outros problemas, que a chance de outras patologias gerar problema para o paciente, né? outras doenças gerar mais, é muito mais frequente do que o próprio câncer de próstata nessa fase inicial. Então hoje a gente está autorizado a só acompanhar e tratar só se essa tumor crescer. Ou seja, deixa ele lá quietinho, mas fica de olho de vez em quando para ver se ele está querendo, né, botar as manguinhas de fora. Perfeito. E uma outra alternativa agora... Desculpa interromper, isso é o que chama vigilância ativa? Perfeito. Então, quando a gente escuta esse nome que os médicos agora estão falando cada vez mais, vigilância ativa é deixar esse tumor, que parece um tumor, vamos dizer assim, mais sossegado, um câncer, que fica só acompanhando para ver se alguma hora ele resolve mudar de comportamento. Exato. E se ele mudar de comportamento, aí sim a gente propõe um tratamento mais adequado para esse paciente. Tá? Agora tem novas tecnologias que tem outras opções de tratamento menos invasivo que a gente está usando cada vez em fases mais iniciais. Por exemplo? O HIFU. O HIFU é um tratamento novo que é por ondas de alta frequência de ultrassom que a gente consegue tratar só o tumorzinho da próstata. A gente não precisa tratar a próstata inteira. Por que é importante? Como que são os tratamentos clássicos do câncer de próstata? É isso que eu queria saber. A cirurgia, a retirada de toda a próstata. E sempre a retirada de toda a próstata. De toda. Próstata e vesículas seminais, sai tudo junto. Essa é a prostatectomia. Esse é o tratamento clássico do câncer de próstata. A outra opção é a radioterapia da próstata, que também inclui toda a próstata. Você irradia, mata todas as células prostáticas. Agora tem novas tecnologias que estão permitindo que a gente trate só a área da próstata que está acometida pelo tumor. Não precisa tratar toda a próstata. A tecnologia mais usada no nosso ambiente, que a gente tem no nosso hospital, é o HIFU, que chama. Por que ela é boa? Ela é boa porque diminui os efeitos colaterais dos tratamentos. Eu ia perguntar justamente disso, porque todo mundo tem medo, né? Não só os homens com câncer de próstata, quando faz qualquer tratamento, qual é o preço desse tratamento? O preço que ele nem sempre cobra, mas pode cobrar. Então, quais são os efeitos do tratamento? E até porque existe um grande medo, né? Vamos ver se ele faz sentido. Eu acho que talvez a gente esteja aumentando
esse medo. Quais os efeitos possíveis do tratamento do câncer de próstata e se é para todo mundo ou se é só quando ele está avançado? Bom, ainda no gancho da medicina personalizada, o tratamento do câncer de próstata, o objetivo que o médico deve ter junto com o paciente são 3. O primeiro é curar. A gente quer curar o paciente de um câncer. Essa é a primeira preocupação que o paciente nos procura e a gente tem que oferecer uma alternativa, uma opção de tratamento com alta taxa de cura. A segunda coisa é ter o menos complicações possíveis. O paciente não quer ter algum sangramento, transfusão, alguma complicação relacionada a um tratamento. E a terceira, tão importante quanto, é as sequelas que esse paciente pode ter. Uma sequela importante relacionada ao tratamento da próstata é a continência urinária. A próstata ela fica grudada com o músculo da urina, que controla o xixi, que chama esfíncter. E, então, qualquer tratamento que abranja toda a próstata, ela pode comprometer esse músculo e o paciente pode ter um risco de incontinência urinária. Mas não acontece com todo mundo. Não, isso está acontecendo na minoria das vezes, é muito raro isso acontecer. Hoje, isso é bom vocês saberem, é raro acontecer. Hoje, com as novas tecnologias, a gente faz cirurgia robótica ou as novas máquinas de radioterapia, permitem que o tratamento seja mais preciso e só a minoria vai ficar incontinente. Menos do que 3% dos casos vão ficar incontinentes. Às vezes essa incontinência, né, quer dizer, o fluxo da urina sair sem a pessoa querer, ela é transitória? Ela pode ser transitória? Sim. A maioria dos pacientes é transitória. Logo após a cirurgia eles ficam incontinentes, eles vão ter uma melhora progressiva. Hoje, com a cirurgia robótica, há um mês, praticamente todos os pacientes já estão continentes. A outra sequela importante é a potência sexual, que é a ereção. Eu ia falar disso, que acho que é o grande medo dos homens, é a questão de ter uma disfunção erétil, né? Não é, doutora? Oi? Não, nós somos aqui em maioria. Eles, na hora, em vez de pensar no câncer, eles pensam muitas vezes, né, nesse medo da impotência, da disfunção erétil, que é o nome certo. Mas é uma questão muito importante, porque a sobrevida está aumentando do homem. O homem está vivendo cada vez mais, né? Com mais qualidade de vida. Então, é importante a gente garantir que ele permaneça com uma qualidade de vida adequada. A ereção ela é feita através de estímulos nervosos. E tem 2 nervozinhos que passam coladinho na próstata. Por isso que qualquer tratamento, você tem que tomar cuidado para não lesar esses nervos. Porque se esses nervos forem cortados, ele vai ficar com uma disfunção erétil, tá? Mas assim como a incontinência, as novas tecnologias permitem você visualizar e preservar esses nervos na maioria dos pacientes. Por exemplo, nesse tratamento novo que é o HIFU, a preservação é praticamente 98%. Na cirurgia a gente consegue preservar em 80% dos casos. Antigamente preservava em 10 a 20, então melhorou bastante. E o que eu acho que o mais importante de mensagem de parte funcional, que eu falo para os colegas médicos, para os pacientes, a continência me preocupa mais do que a potência. Por quê? Porque a continência, a gente não tem nenhum... Se o paciente não recuperar, a gente não tem nenhum tratamento muito bom. Então é bom que seja bem no tratamento inicial, na primeira cirurgia, tome-se bastante cuidado com a musculatura. A impotência sexual, a disfunção erétil, já tem muito tratamento. Hoje a medicina avançou muito nessa área. Hoje a gente brinca que todo homem consegue ter ereção. Entendeu? De uma forma ou de outra, a gente tem tratamentos muito bons. Então esse é um fantasma para tirar da cabeça. Agora eu queria que o senhor explicasse um pouco mais desse novo tratamento. Eu fico curiosa, eu quero saber, o senhor já explicou que são ondas ultrassom, né? Isso. Mas muito potentes, então são ondas sonoras mesmo, que a gente não escuta, porque está numa... Não é isso? É isso. E destrói ali só a área doente. Mas o que acontece com o homem, com o paciente? Ele vai até a clínica, ele se interna, dói, não dói? Conta pra gente. É um tratamento ambulatorial. O paciente só serve pacientes com casos iniciais de câncer de próstata. A gente precisa ser feita uma ressonância, a gente usa a imagem da ressonância. Através de um software, a gente coloca no nosso equipamento. Daí fazemos um ultrassom transretal, igual aquele da biópsia, e nesse ultrassom especial ele emite ondas de alta frequência de ultrassom. Como que funciona isso? É que nem a lupa, que a gente coloca o sol e queima a formiga. Não era? Então ela canaliza energia em um único ponto.
Então, esse novo equipamento ele consegue canalizar o ultrassom em um único ponto e aumentando a temperatura, cerca de 80, 90 graus. Frita o tumor. Frita o tumor. E o paciente também está sedado. E o paciente está dormindo. A grande vantagem, beleza desse tratamento é que o paciente vai embora do hospital no mesmo dia e pode retomar suas atividades. Não tem nenhum corte, nenhum furo e nada. Pode retomar suas atividades imediatamente? No dia seguinte. No primeiro dia não pode, porque ele teve uma sedação, teve anestesia, daí não dá. Eu já estou querendo que os meninos voltem para o trabalho. Mas esse tratamento também não está disponível ainda no Sistema Único de Saúde. Não, esse é um tratamento... Muita novidade acabou de chegar, vai demorar. Ainda vai demorar E um os tempo. outros tratamentos? O senhor poderia explicar um pouco como é a rádio, para quem não sabe? A gente já falou aqui da rádio algumas vezes, para que todo mundo entenda do que a gente está falando. A radioterapia ela é feita com ondas de radiação. Você entra num equipamento parecido com uma tomografia e através de um computador também ele canaliza a energia radioativa na próstata. O princípio é o mesmo, é só a energia que muda. A energia que muda. A grande questão é que a radioterapia você precisa fazer algumas sessões, normalmente 30 a 40 sessões. Então o paciente tem que vir ao hospital mais ou menos 2 meses, 40 dias mais ou menos. Mas são rápidas. São um período que você fica lá, porque também tem que sedar, também tem que fazer anestesia, então umas 2 horas demora o processo de cada uma das sessões. Mas está cada vez mais precisa também, Com não está, certeza, doutora né? Lia? Hoje tem as técnicas que chamam IMRT, que elas conseguem modular a energia, a radiação, só para a área da próstata. Que o grande medo da radiação é que poderia dissipar para a bexiga, o intestino. Destruir a vizinhança, mas isso no passado, Isso, né? as novas Agora técnicas já estão bem melhores. E o que é hormonioterapia? Ela é usada no câncer de próstata? O câncer de próstata, quando ele vira metastático, quando ele Que a gente progride, vai falar disso agora, né? ele espalha, a célula sai da próstata e já não consegue mais curar. Quando ele espalha, você não tem mais intenção curativa. O objetivo no seu tratamento daí para frente é controlar para que ele não espalhe mais ou que ele não cresça. Tá? O principal tratamento com esse objetivo é o bloqueio hormonal. O que isso significa? Você retirar a testosterona do paciente. Porque o tumor se alimenta dessa testosterona. Isso até foi motivo de um prêmio Nobel da urologia, que disse quem descobriu que o tumor de próstata era alimentado pela testosterona e sabendo que se tirando a testosterona, o tumor de próstata diminuía seu tamanho e isso foi descoberto em 1960 e é utilizado até hoje. Tá? Mas não dá para tirar porque os homens, na verdade as mulheres também um pouquinho, né? Porque mas a gente depende, né? O organismo depende da testosterona, a não ser num caso extremo como esse, ou não? Isso. A testosterona é de fundamental importância para o nosso dia a dia sexual, disposição, saúde mental, depressão. Então, quando você faz um bloqueio hormonal, já você está numa situação que você já não tem muita alternativa. Mas a parte boa é que pode evitar uma quimioterapia. Então, o primeiro tratamento de câncer de próstata é uma quimioterapia. Pode ser realizada a quimioterapia no segundo estágio, mas a princípio é o bloqueio hormonal. Então, você bloqueia a testosterona desse paciente. Então, realmente ele vai ficar um homem que reduz o libido, mas ele tem um sucesso em controle dessa doença de uma forma bastante eficiente. O bloqueio da testosterona pode ser feito de algumas formas: cirúrgico, retirada dos testículos, que hoje em dia já é pouco praticada, e alguns remédios. Bloqueia a produção. Que fazem esse papel. Agora, quando a gente fala em imunoterápicos, né, que é o que existe de mais palpitante, assim, eu de fora olhando, né? Explica pra gente o que é um imunoterápico e como os imunoterápicos são usados no câncer de próstata. A imunoterapia é muito nova, eu acho que ela está sendo muito mais estudada em melanoma, pulmão e outras doenças do que o próstata, mas já está começando a chegar para nós também. A imunoterapia nada mais é do que você pegar seu próprio sangue, fazer um preparo e preparar as células de defesa do seu organismo para reconhecer que uma célula está alterada e combater ela. No câncer de próstata, ele ainda é reservado para quando nenhum tratamento deu certo. Não deu certo. Não deu certo a hormonioterapia, não deu certo a quimioterapia, a gente tenta a imunoterapia. Esse é o papel ainda bastante restrito, não está autorizado, os convênios, o SUS ainda não pagam a imunoterapia para o cenário do câncer de próstata.
Mas no momento. vai chegar lá, Vamos chegar lá, devagarzinho né? a gente vai andando para esse caminho. Agora, a gente falou muito do câncer localizado, né? E a gente falou agora um pouquinho do câncer metastático. Explica um pouco mais o câncer metastático. Quando uma célula maligna, né? Uma célula de próstata alterada, doente, ela sai da próstata, para onde ela costuma ir? E se esses homens que se cuidam, né, rapazes, pelo amor de Deus, fazem esse exame todo ano, se reduz muito o risco, parece óbvio, mas acho melhor o doutor aí contar do que eu ter essa má surpresa de ter um câncer que já se espalhou. Com certeza. Então, com essa disseminação, e aqui no Brasil, acho que o Instituto Lado a Lado teve grande papel nisso, os exames de próstata, o homem está cada vez vindo mais nos procurar. Então, o diagnóstico do câncer de próstata está cada vez mais precoce. Em sendo precoce, a gente consegue curar mais do que 90% dos pacientes. Isso é um dado muito bom. A maioria dos tumores não tem esse resultado que a gente consegue ter com a próstata. Curar 90% dos pacientes é uma estatística bastante interessante. Alta, bastante. E eu acho que motiva o paciente aí todo ano buscar, se um dia descobrir ainda conseguir fazer parte dessa boa estatística. Eu vou tentar pensar com cabeça de rapaz, tá? Mas, então, se eu tenho 10 pacientes, 9 podem esquecer, estão completamente curados. Agora, quando este que não conseguiu, no primeiro momento de tratamento, a cura, ele ainda consegue viver por bastante tempo, controlar a sua doença. Sim. Como é que funciona a metástase? Do câncer de próstata, ele tem duas vias de disseminação, de espalhar pelo corpo. Uma é pela via linfática, que são vasinhos que levam linfa, que faz parte do sistema imunológico. E a outra parte é a sanguínea, que ela dissemina através do sangue. E pode ir para os ossos, o principal sítio que metástases são os ossos, e outras vísceras. Tá? Hoje, um paciente com câncer de próstata metastático consegue viver bastante, cerca de 8, 10 anos, com esses medicamentos modernos. Então, e a tendência é isso aumentar, né? Agora, para saber se um tumor é mais ou menos agressivo, que é aquele assunto, eu estou voltando porque chegou aqui uma pergunta muito interessante. Doutora Eliana, a análise em laboratório do material que é colhido demora quanto tempo? E a senhora podia contar um pouco dos bastidores do trabalho? Eu mesmo falei que sou fascinada com a patologia, né? E com o papel dos médicos da sua área. A senhora podia contar como é que como é que a senhora consegue? A senhora falou da escala, como é que a senhora faz esses testes? Conta, porque para nós é tudo novidade, a gente não sabe como é esse mundo. Sim, você está se referindo à biópsia, né, da próstata? Sim, desculpa. A biópsia da próstata, o doutor Aria explicou como foi colhido, e esse material, quando chega no laboratório, ele é analisado macroscopicamente e microscopicamente. E aí nós vamos ver essas alterações das células. Macroscopicamente, a senhora um material macroscópico. Precisa chegar em boas condições. Precisa chegar em boas condições. Sei que muita biópsia não dá para ser feita porque o material não chega de um jeito... Isso, mas geralmente o que é chegar em boas condições? Adequado. Explica para gente. Chegar com um material adequado, quantidade, temperatura. Reservado no frasco certinho, quando o material vem, e aí você analisa isso macroscopicamente. Depois você vai analisar isso microscopicamente. Você faz uma lâmina, às vezes você faz uma coloração, e muitas vezes você não acha muitas células, assim, acha células atípicas, você tem dúvidas. Então você precisa fazer exames adicionais para que até mesmo você pegar esse material novamente e refazer esse material com algumas outras colorações. O mesmo material? O mesmo material, porque fica guardado esse material no laboratório. E coloração assim, ela tinge a célula doente? Isso, tinge a célula doente, tem várias colorações, e também um exame que é muito específico no caso, são a imunistoquímica, que a gente usa antígenos e anticorpos, né, para fazer esse exame. Então, são anticorpos específicos que a gente usa para fazer a imunistoquímica. E para que funciona? Para a gente direcionar mais que tipo de tumor que é. Para dar aquela notinha.
Para dar aquela notinha bendita, que tem que ser baixa. Ajudem, rapazes. Aqui o tumor de próstata tem uma nota baixa. A gente gostaria que eu tivesse a nota mais baixa possível. A menor nota nessa escala de Gleason é 6. E de 6 a 10 você vai aumentando essa agressividade do tumor. Então significa 3 é bem leve, intermediário, que seria 7, e depois de 9 a 10 é bem agressivo. Aí é para agir rápido uma escala de mesmo. E quanto que tempo? É uma escala patológica, né? Do laboratório. Quanto do laboratório tempo, doutora Eliana, pode durar esse exame? Assim, esse exame? De tanto, porque a senhora falou que se tem dúvida, tem que fazer mais exames. Isso, de 3 a 4 dias você já pode fazer um bom exame. Agora, se você precisar refazer ou fazer outras técnicas, você pode aumentar mais durante uma semana você consegue liberar esse resultado. Que ótimo, né? Mas tem poucos, eu não sei nem se é um tema para a gente entrar aqui, tem poucos patologistas no Brasil, né? Para a quantidade de gente que temos nesse país. Às vezes esses exames vêm de outras localidades, isso deve provocar um atraso nesse prazo ou não. A gente ouve dizer que tem cidades, no interior não tem patologista, isso tem que vir para um grande centro, então tem esse deslocamento tem um deslocamento também. de transporte. Mas geralmente mas chegando o laudo no vai laboratório, por online, né? Chegando no laboratório, a gente, nas condições adequadas, a gente consegue fazer, se der tudo certo, em 4 dias. A gente libera esse resultado. Agora, se precisar fazer aquelas outras técnicas e pegar o material novamente, às vezes para ser refeito, aí a gente demora mais um pouquinho de tempo. Mas no máximo, uma semana a gente consegue liberar. Tem a resposta. E aí eu queria saber, vocês dois já falaram, os senhores já falaram, que na verdade não existe um fator de risco para o câncer de próstata muito bem definido. O senhor falou de casos na família e de pessoas de origem negra, né, ou que têm antepassados negros, tem uma maior probabilidade de ter o tumor e um tumor mais agressivo. Agora, quando se fala casos na família, é só o pai, o avô, é o pai, o tio, o que uma família deve observar? E se a mãe, essa é a minha pergunta, se a mãe tem um câncer, sei lá, teve um câncer de mama, alguém da família teve, existe um cruzamento no ponto de vista da origem desses tumores? Eu acho que assim, é bom a gente diferenciar fatores de risco e etiológicos. Ótimo. O risco dá uma aulinha aqui pra gente. Os fatores de risco são fatores que podem aumentar a chance de ter um tumor, tá? Alguma coisa que você poderia mudar ou intervir. Ou não fazer, isso aumentar ou diminuir a chance. Agora, o que realmente leva, que nem a gente sabe que o cigarro leva ao câncer de pulmão. É uma relação bastante direta do cigarro com o câncer de pulmão. No câncer de próstata, a gente não tem uma correlação direta com nada. Então, a gente sabe que uma população específica do negro histórico familiar possui maior chance, estatisticamente, de ter um câncer, então vamos procurar mais a fundo. Tá? Com relação à análise cruzada, o câncer de próstata e de mama são primos, que a gente diria. Eles têm o mesmo padrão de mutações e alterações metabólicas. Mutações são alterações que acontecem lá dentro das células. Da célula. Que gerou o câncer. Uhum. Então, sim, hoje, cada vez mais, a pesquisa do BRCA2, entre outros genes, que estão presentes no câncer de próstata e também no câncer de mama. Então, cada vez mais está provando uma correlação. Mas o que a gente considera como fator de risco familiar? É um parente, homem, que teve câncer de próstata de 1º grau. Acho que essa é o principal. Ou seja, é pai. Pai, tio, né, o irmão do pai. O irmão primo, do pai. O irmão. O tio da mãe já não conta. Já não conta mais. Bom a gente saber. Né? Se bem que vale reforçar aqui o tempo todo. A prevenção é para todo mundo, o rastreamento é para todo mundo. Apenas um apelo, talvez sublinhado, a quem já tem casos na família para não marcar esse tipo de bobeira, né? Eu também queria saber a opinião dos senhores, eu não sei se faz sentido, se não fizer, me corrijam aqui ao vivo em cores, que homens obesos, uma vez diagnosticados com câncer de próstata, o tratamento tende a se tornar mais complicado ou o tumor
tende a avançar mais depressa. Isso faz algum sentido? A obesidade, o tecido gorduroso, ela está diretamente relacionado com o metabolismo da testosterona. Do hormônio que alimenta o tumor. Que alimenta o tumor. Então isso pode alterar a história natural desse tumor. Espera-se que homens obesos possam ter tumores mais graves. Eu acho que o principal fator não é nem esse. O pior fator é o homem obeso ou a pessoa que não se cuidou, não teve uma boa qualidade de vida e se cuidou, na hora que precisar de um tratamento, ele precisa estar em boas condições. Não vai estar em forma, né? Para uma cirurgia, para qualquer coisa. Então, um paciente saudável, um paciente em forma, você consegue oferecer todas as opções de tratamento. Para um paciente que tem algum problema de saúde... Como o senhor já contou, né? Aí a gente passa a não conseguir usar de algumas ferramentas e começa a restringir as opções de tratamento desse paciente. Então, precisa se cuidar. Isso é fascinante. Então, até queria conversar um pouco de uma maneira mais geral sobre essa questão do homem se cuidar, né? Como é que os senhores veem, eu queria a opinião dos dois, o homem está se cuidando cada vez mais, aliás, mais uma vez aqui, parabéns ao Instituto Lado a Lado, que criou o Novembro Azul. É sempre bom a gente lembrar que o Instituto Lado a Lado tomou essa iniciativa, que hoje é de todos, generosamente. O Novembro Azul está na boca do povo, todo mundo usa, mas foi o Instituto Lado a Lado que criou. Então eu queria saber o que nós avançamos. Os homens estão procurando mais o rastreamento? Os homens mais jovens já não têm tanto medo ou preconceito como os homens antigos, mas... de outras gerações, né? Eu acho que de uns anos para cá, ainda tem muito mito, ainda muitos homens brincam com o exame de toque, é motivo de piada muitas vezes. Sem graça, absolutamente sem graça. No clube, etc. Mas eu acho que tem mudado. Essa brincadeira às vezes é uma forma de lidar com a dor também. A dor que eu quero dizer é o medo, né? A insegurança. Mas tem mudado. Mas tem mudado. Eu vejo que o homem está procurando cada vez mais, acho que ainda falta muito. Mas após essas campanhas, principalmente vinculada ao câncer de próstata, trouxe o homem mais para o nosso consultório. Eu costumo falar que essa campanha do Novembro Azul e a campanha do rastreamento do câncer de próstata é até mais importante pelo lado geral de trazer o homem para o sistema de saúde do que em si pelo câncer de próstata. Muitos homens que chegam para a gente, doutor, eu vim fazer um exame de próstata, ele sequer mediu uma pressão. Aproveita que está lá. Ele sequer mediu uma diabetes. Então ele faz anos que não fez nada, ele está preocupado com o câncer de próstata, mas a gente acaba trazendo esse paciente para o sistema. A gente vê que tem uma pressão alterada, já fala para ele se cuidar, a gente vê se ele já está fazendo a higiene adequada. Vai dosar o PSA, aproveita aí, né, doutora? Vai dosar o PSA, que é muito importante, que auxilia muito no diagnóstico. E além de auxiliar muito no diagnóstico, ele também ele é muito importante para monitorar a doença. Claro. Para que quando às vezes até o paciente já teve a doença, já tratou, essa doença não venha a recorrer. Então ele também é muito importante, além para fazer o diagnóstico, auxiliar, é importante também para monitorar a doença. Agora, eu só queria, a senhora até falou das piadas sem graça, uma coisa que é bom lembrar, né? Hoje em dia nós temos muitos homens que têm, homens e mulheres com as mais diversas orientações sexuais, né? E também a questão dos transgêneros. Nasceu menino, tem próstata. Tem próstata e deve receber as mesmas recomendações e cuidados. Portanto, uma mulher transgênero, ela deve, um homem que se tornou mulher, deve se cuidar do mesmo jeito, né? Porque, acima de tudo, é um direito à vida, um direito a cuidar de si, não é, doutor? Com certeza. Eu acho importante o lado do... O que é importante destacar, quando a gente fala da brincadeira, da piada, tem muitos homens que falam, só vou fazer o PSA, não vou fazer o toque, não vou fazer o toque. Fazer o exame de toque retal não muda a sexualidade, não muda a orientação sexual, e é um exame rápido, não dói, faz o consultório, demora menos que um minuto. Mas ainda hoje, doutor? Alguns pacientes têm preconceito, ainda tem. Ainda tem, a gente vive uma sociedade machista, a gente sabe disso. E é rápido também, É rápido, muito rápido. O que é o muito rápido? Questão de segundos. Não dura um minuto. Eu falo menos que um minuto se você demorar. Para a pessoa se demorar muito, né? Isso, porque o exame é rápido. Você vem numa próstata pequena, uma área de 2 centímetros, que você precisa fazer um exame digital e correr por essa próstata. Então, é uma área pequena. Muito pequena. Então nem é que eles fantasiam, é só um pouquinho, meninos. E é importante, que eu acho, que
Para você ter uma avaliação completa, você precisa do PSA e Claro. do exame do toque. Por quê? Dos dois. Um não funciona sem o outro. Tem alguns tumores que não produzem PSA. Então eles vão ter um tumor lá agressivo São mais raros? e não vai aumentar o PSA. 10% dos tumores isso acontece. Olha, não E é você- pouco, gente. É 1 em cada 10. E você detecta através do toque. Então, eu já tive pacientes com PSA normal. Se fosse medir só o PSA, ele estaria normal. Quando se faz o exame, se identifica o nódulo e conseguimos diagnosticar precocemente. Uma coisa importante que a gente... Como? Os Desculpa, falsos doutor. negativos, né? É, Uma coisa importante, né, que a gente já está chegando quase no finalzinho aqui da nossa live, tem assunto de montão, mas não dá, é que as pessoas às vezes ficam imaginando que o câncer de próstata vai ter algum sintoma. Câncer de próstata tem sintoma? por definição, o câncer de próstata ele não tem sintoma. Ó. Tá? Por quê? Ele fica na parte periférica da próstata. Ele só vai ter sintomas em fases muito avançadas, em que ele invade a região do reto, ureter, ele começa a invadir os tecidos vizinhos e isso pode gerar sintomas. O que o homem sente, que ele correlaciona, é dificuldade de urinar, ter que ir ao banheiro toda hora. Isso é muito mais pelo aumento benigno da próstata, Que é normal com a idade? que é normal com a idade, do que o câncer, tá? Mas isso é importante ser tratado também. Então, Claro. quando o paciente vem, a gente Olha consegue todo. diferenciar. Então, hoje você vê um paciente que mal consegue esperar 1 hora, tem que ir no banheiro toda hora, não aguenta segurar, isso aí, provavelmente ele está com aumento benigno da próstata, que vai continuar aumentando, ele precisa tratar. Mas o recado é esse, né? Que não esperar sentir alguma coisa achando que não, porque eu urino normalmente, eu não tenho nenhum problema de potência, eu não sinto dor, então eu posso deixar isso para o ano que vem, porque não tem sintoma. Exato. Não é? Então é bom que deixar isso claro. A gente está quase encerrando. Eu queria então aproveitar esses minutinhos finais, né, para que vocês possam se despedir do público e fazer as suas considerações. Primeiro, a doutora Eliana, por favor. Gostaria de agradecer a oportunidade de ter participado da campanha do Novembro Azul e gostaria de enfatizar a importância desse exame, a importância para auxiliar no diagnóstico, auxiliar também no monitoramento da doença, que é uma característica muito importante desse exame, porque a gente pode também ter doenças recorrentes e a gente está sempre vigilante nisso, com o paciente vigilante na sua terapia, quando está sendo feita, ou até após ser feita a terapia, para que não volte essa doença. Então, é monitorar sempre a vida, né? A vida. Obrigada, doutora. Doutora Ariê? Eu acho que a minha mensagem é que o homem, a saúde masculina, ela tem que ser... A gente precisa ficar mais atenta com ela. A gente não pode brincar com a própria saúde. Às vezes a gente está muito preocupado com o trabalho, com a família, e se a gente não se cuidar, a gente não vai poder cuidar da família também. A próstata em si é algo que tem um monte de opções de tratamento. Você não vai ficar impotente, não vai ficar incontinente, desde que você tem uma chance faça, altíssima de se curar. Exato, faça um diagnóstico precoce e você consegue. Então, é questão de atitude nossa, que eu acho que todo homem tem que ter, ou toda mulher tem que falar pro seu pai, pro seu tio, para quem gosta. A gente se fala, cuidar. eu brinco que o Novembro Azul é o mês da gente pegar homem no laço, entendeu? E o senhor tocou num ponto super importante, porque a gente falou aqui muito do preconceito, do medo, mas também tem isso na doutora Lia, que o homem é muito associado a essa imagem, se cobra muito de não faltar o trabalho para ir no médico, então às vezes marca, mas está na semana de um novo projeto, ou mudou o chefe, ou mudou de emprego, e descuida disso, e na verdade de que adianta ter tanto trabalho se não vai ter ânimo, disposição e saúde para tocar, não é mesmo? Tem saúde, tem que ter saúde. Tem que mudar essa cultura, a gente tem que ter um equilíbrio maior. E assim eu queria agradecer todo mundo que acompanhou essa conversa aqui comigo, né, com o doutor Ariê Carneiro, com a doutora Eliana, e queria agradecer sobretudo a oportunidade de participar do encerramento de mais um Novembro Azul, fazendo esse alerta sobre o câncer de próstata e a saúde integral dos homens, né? Queria avisar que nas páginas, na verdade, das redes sociais do Instituto Lado a Lado,
Vocês podem encontrar informações sobre os cuidados com a saúde do homem em todas as fases da vida. Isso é importante. Hoje é o dia que se encerra mais um novembro. Mas, na verdade, o homem pode se cuidar, atenção, de novembro a novembro. Esse é um mês apenas para a gente lembrar de que essas questões existem, mas a gente espera sinceramente que vocês se cuidem cada vez mais, porque só assim dá para cuidar da gente também, né, doutora? Tem essa, não adianta só mandar a gente para o médico. Muito, muito obrigada. Obrigado. Obrigada. Obrigada.